Fala galerinha do Cefet, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para conseguir resolver os exercícios das 2 semanas anteriores, a citologia 1 e citologia 2. Já aviso a vocês que teremos citologia 3 na semana que vem. Vamos falar de algumas células específicas do nosso corpo, vamos dar aprofundada em outros termos e depois disso aí vamos falar sobre tecidos e posteriormente sistemas. Então estamos trabalhando de modo progressivo. Bom, hoje não vai rolar live, então quando vocês estiverem vendo esse vídeo, possivelmente eu já estarei nas ruas de BH. Eu sou Uber, então eu vou estar trabalhando nesse sábado, mas vocês não podem sair prejudicados. Então vamos à aula. Dúvidas, perguntas, qualquer coisa pode chegar no WhatsApp, entre uma corrida e outra eu vou conseguir responder todos vocês, ok? Então bora lá. Outro ponto, a minha webcam, nesse caso eu fiz da minha webcam o celular, então pode ser que às vezes perca o foco, mas o celular vai dar foco de novo. Mas isso aqui é só na telinha pequenininha, a tela normal está sendo do computador. E vamos ao 1, ele te dá algumas organelas e te pede para você associar elas com a segunda coluna. Então vamos lá. Realiza a fotossíntese. Bom, o cloroplasto libera energia por meio da respiração celular. Mitocôndria fabrica proteínas, fabricam as proteínas na célula. O nosso ribossomo produz, transporta e armazena substâncias na célula. Retículo endoplasmático, certo? Armazena proteínas e outras substâncias. Complexo golgiense realiza digestão dentro da célula, a fagocitose, o nosso lisossomo, ok? Essa foi bem tranquila, só associação, super tranquilo. Bom, na 2, deixa eu passar aqui. Na 2, dispensando o textinho, né? Ele vai te dar aí 4 organelas: o lisossomo, o ribossomo, as mitocôndrias e o núcleo. E aqui do lado ele vai te pedir para você completar a frase, né? Só responder na verdade. Então, das estruturas mencionadas, qual sintetiza as proteínas? Ele te deu 4, né? Então vai ser lisossomo, que digere; ribossomo, que produz; mitocôndrias vai produzir energia celular; e o núcleo vai armazenar as informações genéticas. Indo para a nossa questão, ficaria quem sintetiza a proteína? Ribossomo, responsável pela hereditariedade. Tem um maldito caminhão lá fora, gente. Responsável pela hereditariedade. O núcleo celular é capaz de digerir e destruir organelas da própria célula. O lisossomo. E qual organela libera energia a partir de nutrientes e oxigênio? A mitocôndria, ok? Bom, aqui na nossa questão 3 vai ter o seguinte: relacione cada nível com suas respectivas definições e assinale a sequência correta. Bom, vou fazer diferente, eu vou ler as letras e vou associar elas aos números, beleza? Bom, unidade fundamental que forma a maioria dos seres vivos. Célula, sempre. O começo do nosso texto já dizia isso. B, formado por vários tecidos que juntos realizam determinada função. Ele está falando de um órgão. Agrupamento de células especializadas em determinada função. Agrupamentos de células resultam em um tecido. D, formado por vários órgãos que trabalham harmoniosamente, desempenhando a função do organismo. Ele está descrevendo um sistema, beleza? E no último ele está falando um conjunto de sistemas, ele vai estar falando de organismo. As aulas posteriores vai ser sobre histologia, e em histologia nós estudamos os tecidos e os órgãos, então essa questão faria mais sentido lá, mas já que está aqui, deixa. Bom, beleza, sendo assim, agora nós precisamos só avaliar as opções que ele nos deu e vamos selecionar elas. Bom, tem que ser A, porque célula é a unidade fundamental que forma a maioria dos seres vivos. Se tem que ser A, eu já posso excluir o tópico A e o tópico B, beleza? Então ainda tem B e C. Notem, B e C, as duas têm como opção 2C. Então essa a gente nem precisa confirmar. 2 vai ter que ser C. Tanto que 2 fala tecido, e tecido é agrupamento de células especializadas. Ok. Então o que vai desempatar essa questão vai ser o tópico 3, né? O 3 ele diz organismo. E o que é um organismo? E o organismo vai ser conjunto de sistemas. Então, letra número 3 vai ser a letra C. Fechou? Na questão, de novo, para você associar a organela com a função que ela possui. Então vamos lá. Como saiu em 2 páginas, vamos lembrar que aqui nessa página vai ter membrana celular e citoplasma. Do outro lado
vai ter núcleo, mitocôndria, lisossomo, ribossomo, retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Ou complexo golgiense, são sinônimos, tá? Depende do autor que escreve. Bom, responsável pela produção de proteínas, substâncias necessárias ao crescimento da célula. Bom, ele está falando de ribossomo. O ribossomo é o produtor de proteínas. Estrutura na qual o oxigênio e o alimento são utilizados para a produção de energia necessária à sobrevivência da célula. Quando ele diz alimento, ele tá se referindo à glicose. Então, quem utiliza glicose e oxigênio para produzir energia? Mitocôndria. Bom, 3. Material gelatinoso que preenche o interior da célula. Esse material gelatinoso está aqui. Ele está falando de citoplasma, beleza? Armazena substâncias até o momento que elas serão utilizadas. Armazena substâncias até o momento que elas serão utilizadas. É o complexo de Golgi, o nosso armário celular. Envoltório da célula, cuja função é manter a célula unida uma à outra e controlar a entrada e saída de substâncias. Ele está falando da nossa membrana celular, beleza? Bom, continuando, responsável pela eliminação de substâncias tóxicas produzidas dentro da célula e de partes da célula que estejam desgastadas. Ele está falando do lisossomo. Atua no transporte de substâncias da célula, retículo endoplasmático, e no último ele está falando, controla as atividades da célula, isto é, regula o seu funcionamento. Complexo de... Não é o complexo de Golgi, gente. É o núcleo, fechou? Então, a ordem correta, a sequência certa disso aqui seria 6, 4, 2, 8, 1, 5, 7 e 3. Decorei de cabeça? Não, tá anotado. Bom, na 5 ele vai dizer assinar a alternativa correta. Beleza. Todas as células apresentam o mesmo formato. Não, nós vamos ver isso na próxima aula, quando estivermos falando sobre citologia. Diferentes órgãos vão possuir células com diferentes formatos. Bom, B. Células são só encontradas em animais. Não, nós vimos no começo do texto que existem células vegetais e células animais. Entre elas há pouca diferença, mas essa questão é falsa. C. Todos os seres vivos possuem muitas células. Não. E essa questão é falsa porque existem organismos que possuem apenas uma célula, que são os organismos dados como unicelulares. D. As células possuem estruturas em seu interior que atuam em conjunto para garantir as suas sobrevivências. Estruturas em seu interior, organelas. Ela está falando de organelas. Ou seja, 5 letra D. A 6 vai ser aquela mesma questão de assinalar, piriri, pororô. Vamos pular para economizar nosso tempo, são só 50 minutos. Bom, 7. 7, questão da PUC lá do Rio. Um material sintetizado por uma célula é empacotado para ser secretado para o meio externo no núcleo endoplasmático, nucleolo, complexo de Golgi e vacúolo secretor. Qual é a nossa questão? 7 seria a nossa C, o complexo de Golgi, que é o nosso armarinho da célula, empacotado, guardado. Bom, 8. A estrutura representada abaixo do desenho é... Não sei que desenho. Beleza, agora nós vemos. A. O complexo de Golgi, corpúsculo rico em ácidos nucleicos presente no núcleo das células secretoras. Ok. O complexo de Golgi, responsável pela síntese de enzimas da cadeia respiratória, presente no citoplasma de vegetais inferiores. Ok. A mitocôndria, não tem nada a ver com mitocôndria. Essa daqui a gente podia eliminar de cara. Mas vamos lá. A mitocôndria, organela responsável pela respiração celular. A questãozinha tá até certa, né? Mas não é uma mitocôndria. E aqui tá dando D. O complexo de Golgi, que tem como função armazenar substâncias a serem secretadas na célula. Novamente, o complexo de Golgi armazena. 9. Qual das estruturas abaixo está associada corretamente à principal função que exerce na célula? Centro celular, núcleo celular. Novamente é uma questão de autor que escreve a pergunta, mas centro celular, núcleo celular é a mesma coisa. Bom, centro celular, divisão celular, ok. Lisossomo, respiração celular? Não. Quem faz respiração celular é mitocôndria. Mitocôndria, síntese de proteína? Não, porque quem faz a síntese de proteína é o ribossomo. Ribossomo, digestão celular? Não, porque quem faz digestão celular é o lisossomo. Ou seja, a questão 9 é a letra A. Fechou?
10. A destruição... Eita, deu uma coceirinha aqui, velho. Peraí. A destruição das mitocôndrias de uma célula vai alterar O que a mitocôndria faz, gente? Respiração celular. Fotossíntese, pinocitose e fagocitose estaria fora de questão. Então, de cara, 10, letra B. Toda célula procariótica ou eucariótica possui uma membrana que isola do meio exterior, denominada membrana plasmática. As proteínas presentes na membrana plasmática são fundamentais para as estruturas das células, pois são moléculas hidrofóbicas que impedem a saída de água do citoplasma, evitando a desidratação celular. Não são moléculas hidrofóbicas. B. Atuam preferencialmente no mecanismo de transporte, organizando verdadeiros túneis que permitem a passagem de substâncias para dentro e para fora da célula. Negativo. C. São responsáveis pela regulação de troca de substâncias entre a célula e o meio, permitindo apenas a passagem de moléculas do meio externo para o meio interno da célula. C. Questão certa. Exato? E a D está dizendo, podem funcionar como catalisadores biológicos, diminuindo a velocidade das reações químicas. Essa questão ela vai ficar mais clara na próxima aula, que estaremos falando sobre química celular também, catalisadores. Vamos entender um pouco mais sobre ele. Mas a D está errada por causa disso. Então, a questão 11 é a letra C, fechou? Bom, a questão 12 ela vai dizer: todas as células digerem parte de si mesmas por meio de seus ou suas, e te dá alguns organelas aqui embaixo. Bom, quem promove digestão celular? Lisossomo. Então, com isso você já excluiria todas as outras questões sem medo. Mas vamos continuar. Quando o organismo é privado de seu alimento e suas reservas do seu corpo se esgotam, como estratégia de sobrevivência, as células passam a digerir parte de si mesmas, processo denominado... Bom, só podia encaixar autofagia. Mas o que é a autofagia? Fagia significa comer, é do latim comer, digerir. Então, fagia, comer, auto, si mesmo. Então, comer a si mesmo, autofagia, beleza? E assim finaliza a introdução à citologia. E agora vamos para a citologia 2, texto dessa semana. Não pode ser aqui, tem que ser aqui. Bom, beleza, agora vamos ali para a citologia 2. Dá um zoom aqui para melhor ver. Então, o que acontece? Nós vamos ter que começar pela questão 2. Por quê? Porque eu esqueci de colocar a pergunta aqui, ó. Mas essa aqui é uma questão do Cefet que caiu ali por volta de, se eu não me engano, 2015 ou 2016. Ele estava te pedindo para comparar um organismo com outro a nível de organização celular. E estava perguntando em que essas duas se diferenciam. E a resposta era carioteca, porque aqui o material genético é disperso pelo citoplasma, e aqui, nesse tipo de organismo, que é um organismo um pouco mais complexo, eles possuem o seu material genético cercado pela carioteca. Então, eu vou colocar a pergunta certinha lá no nosso grupo, beleza? Bom, já começando pela 2, então, devido a um puta vacilo, vamos lá. Apesar de erradicado, tem um textinho, né? Apesar de erradicado nas cidades brasileiras desde 1942, a febre amarela subiu do mapa. O vírus persiste nas matas do norte e centro-oeste, alojando-se em macacos e transmitidos por mosquitos silvestres. Ao escapar da floresta, a doença pode ser transmitida pelo Aedes aegypti. Esse aqui é o animal mais demoníaco do mundo, porque ele está transmitindo tudo que é doença. Um mosquito comum na cidade, transmissor também da dengue. Na época, né, em 2012. Hoje o Aedes aegypti transmite, né, dengue, chikungunya e zika. Esse bicho é maldito. Bom, vamos lá. A organização celular, os seres transmissores das doenças citadas no texto classificam-se como
Ó, os transmissores, ele não perguntou sobre o vírus. Se fosse sobre o vírus, seria um procarionte, por causa que ele tem o material genético todo disperso. Mas ele pergunta sobre o transmissor. E quem é o transmissor? É o mosquito. E o Aedes aegypti, ele é um inseto. Insetos possuem células animais. Se põe células animais, ele é um eucarionte. Tem núcleo celular protegido por uma carioteca. Show? A questão 3 ela vai falar o seguinte: uma das características dos seres vivos é a presença da célula. As células hoje conhecidas são consideradas a menor unidade funcional dos seres vivos. Até aqui nada novo. Sobre esse assunto, assinala a alternativa correta. Ele vai te dar 5 opções e algumas questões estão realmente próximos do real, mas tem termos que estão errados. Vamos lá, questão A. Letra A. A membrana plasmática de células animais é constituída de lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. A membrana plasmática tem lipídio, tem proteína, mas não tem ácido nucleico. Ácidos nucleicos eles se baseiam em 2 categorias, o DNA e o RNA. Então, esse DNA e RNA são material genético. Se é material genético, está no nosso núcleo da célula protegido pela carioteca. Não está então na membrana plasmática. B. Apenas as células vegetais possuem parede celular, estrutura impermeável que garante a proteção à célula. Errado, não é impermeável. C. As células das cianobactérias são consideradas procariontes, uma vez que não possuem organização interna. Certíssimo, sem organização interna, seres procariontes. D. Células eucariontes conseguem a produção de energia em organelas denominadas complexos de Golgi. Produção de energia é feita por mitocôndrias. E a síntese de proteína ocorre no interior dos lisossomos das células procariontes. Não é dos lisossomos, é dos ribossomos. Trocou pouquíssima coisa na palavra. Era dos ribossomos e o lisossomo produz a limpeza celular. Vocês notaram? Tem um lisos a mais aqui, agora que eu vi. Bom, mais uma questão que caiu no Cefet, essa questão 4. Vamos lá. A característica que não é comum às células procarióticas e eucarióticas está na alternativa. Bom, presença de membrana. Vamos começar pela B, porque a resposta é A. Então, assim, presença de membrana plasmática que regula o tráfego de materiais dentro e fora da célula. As duas possuem. Presença de citoplasma constituído no citosol, que é a parte líquida, e partículas insolúveis em suspensão. As duas possuem. Presença de ribossomo, responsáveis pela síntese proteica. As duas possuem. Presença de complexos enzimáticos responsáveis por uma grande diversidade de reações metabólicas. As duas vão possuir. O que elas não vão possuir? Presença de muitas organelas limitadas por membranas. As células procarióticas elas possuem menor quantidade de membranas, e isso podemos ver no texto mesmo. Tem uma simulação entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica. Elas são bem diferentes entre si. Questão 7. Bom, eu sei, se vocês perceberam, eu pulei a questão 5 e a questão 6. Elas vão estar no nosso próximo módulo, então deixa elas para lá que vai fazer mais sentido. A matéria aqui vai ficar um pouco mais densa do que foi passado para vocês. No próximo aula nós vamos responder a questão 5 e a questão 6. Nota, eu tirei a questão 6, mas no gabarito ainda tem questão 6. Então, a partir da 6 para frente, todo o gabarito se altera. Então, vamos aqui comigo que o gabarito aqui vai estar certo. Na prova de maratona, o suprimento de oxigênio torna-se gradualmente suficiente durante o exercício muscular intenso realizado pelos atletas. A liberação de energia pelas células musculares esqueléticas processa-se cada vez em condições relativas à anaerobiose a partir da glicose. O principal produto acumulado dessas condições é o... Tá, beleza. Vamos por parte então de explicar o que está acontecendo nesse momento. Alguém aqui já chegou a fazer exercício intenso e que no final ou até mesmo durante o processo começou a sentir aquela queimação muscular? Aquilo ali é fruto de uma respiração que é bem semelhante àquela respiração de anaerobiose. O que vai acontecer? Bom, normalmente as nossas células produzem a partir da glicose 38 moléculas de ATP mais gás carbônico, certo? Conforme vimos no texto. Em condições extremas, em condições que você gasta mais ATP do que seu corpo normalmente sintetiza, ele recorre a uma forma mais rápida de produzir ATP. E essa forma mais rápida de geração de ATP é anaerobiose. Bom, por que ela é mais rápida?
ela não quebra a glicose por completo. A nossa respiração celular, que acontece nos processos normais, ela vai quebrar a glicose por completo, vai gerar 38 moléculas de ATP e como fruto disso vai ser o CO2, o que a gente espera quando respira. Já na aerobiose, ela não quebra a glicose por completo, ela vai gerar apenas 2 moléculas de ATP e outro componente, que é o ácido lático. Esse ácido lático que é o responsável por gerar aquela queimação, aquela ardência muscular quando nós realizamos exercícios intensos. Então, aí ele te pergunta, o principal produto acumulado nessas condições é o... Por que acumulado? O ATP você gasta, o que sobra? Ácido lático. E aí vamos para lá. E aí eu já te dei a resposta. Ele vai te dar ácido pirúvico, não é, eu garanto para vocês. Ácido acetoacético, se eu não me engano, esse ácido acetoacético é o ácido presente no vinagre. Ácido cítrico é o ácido presente nas frutas cítricas, né? Limão, laranja. E ácido lático, aquele que eu te falei, o que resulta da produção anaeróbica. Sussa? Então bora lá. Questão 9. As células também realizam um processo chamado de respiração. A respiração celular, e vamos te dar os tópicos. 1. É uma forma de a célula obter energia para as suas atividades, certíssimo. Ocorre com a participação de mitocôndrias e cloroplastos. Não, ou é só mitocôndrias ou é só cloroplastos nas células vegetais. 3. Pode ser representada de modo simplificado pela equação gás carbônico mais água, gerando glicose mais CO2 mais energia. Errado, ela está totalmente, a ordem ela está errada. Você não usa gás carbônico, você usa oxigênio mais glicose, o que vai gerar gás carbônico mais energia mais a água. Fechou? Então o que está correto aqui é apenas a 1. Bom, 11. Tem sua representação simplificada de um processo biológico celular. Analisa a figura, identifique a alternativa que indica a denominação desse processo representado pelo X. Bom, aqui ele já vai trabalhar com formas moleculares. O que é interessante para a gente, porque nós falamos sempre que nós vimos ali no nosso texto que é C6H12O6 mais O2, que resulta em água mais gás carbônico, mais o ATP. Mas visualizando, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Temos aqui uma molécula de glicose que é representada quimicamente por C6H12O6. Beleza. C6, 6 moléculas de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certíssimo. H12, 12 moléculas de hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O6, 6 moléculas de oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso, C6H12O6. Uma molécula de glicose é composta por esses átomos. O mesmo vai encaixar pelo gás oxigênio, chamado de O2. 2 moléculas de oxigênio. Aqui a água, a nossa H2O. Então o O em vermelho, os hidrogênios em branco. E aqui nós temos o gás carbônico, CO2. Uma molécula de carbono fazendo dupla ligação com os átomos de oxigênio. Fechou? Então beleza, gente. Qual o processo que nós usamos glicose mais o oxigênio e resulta em água mais gás carbônico? Falamos dele hoje o dia todo. Aí ele vai estar aqui em cima, que é a nossa respiração celular. Fermentação lática resulta em ácido lático. Fermentação alcoólica é o que vai acontecer quando se produz vinho, que gera um álcool. Fotossíntese acontece na planta. Quimiossíntese vai acontecer nos organismos decompositores. Show? Questão 12. A fotossíntese é um processo que produz a energia necessária ao início da cadeia alimentar. Daí a incontestável importância das plantas para a manutenção da vida no planeta. Durante a fotossíntese, a energia luminosa é absorvida pela clorofila e, posteriormente, transformada em energia química. Para isso, as plantas precisam consumir, temos aqui as opções, água e gás carbônico. Então fica água e CO2 para produzir glicose e no final liberar CO2. Então tem que ser água, CO2, glicose, água, CO2, glicose e liberando oxigênio. Beleza? Que seria a opção, glicose, não, água, CO2, glicose e oxigênio. 12, questão A, ok?
De acordo com o tipo de nutrição, os seres são classificados em autotróficos e heterotróficos. Entretanto, ambos sintetizam ATP, principal moeda energética, a partir de diferentes moléculas para manter as suas vias metabólicas ativas. Após a análise das vias metabólicas 1 e 2, representadas no esquema, é correto afirmar que, beleza, ele tirar aqui um esquema com duas vias metabólicas e temos que afirmar algumas coisas aqui embaixo. Bom, entra CO2 e H2O, no esquema 1, entra CO2 e H2O e está saindo O2 e glicose, beleza? No esquema 2, está entrando O2, entrando glicose e está saindo H2O mais CO2. Então vamos lá. Isso aqui está claro que é um processo de fotossíntese e isso aqui é um processo de respiração celular, beleza? Então vamos lá. Ocorre nos cloroplastos das células vegetais, beleza? E 2, ocorre nas mitocôndrias das células vegetais e animais. Células vegetais sem mitocôndrias, beleza? Voltamos. B. Ocorre em cloroplastos de células vegetais, ok? E 2 ocorre nas mitocôndrias das células animais, certíssimo. C. 1 ocorre somente nas mitocôndrias das células animais, não mesmo, não pegamos CO2, exalamos CO2. D. 1 ocorre nas mitocôndrias das células animais e vegetais, negativo, a mesma coisa que falou aqui em cima aqui, né? Era o que estava errado. E 1 e 2 ocorre tanto em mitocôndrias quanto em cloroplastos, erradíssimo também. A única que está certa aqui que nós podemos afirmar é a B. Ocorre em cloroplastos das células vegetais e 2 ocorre nas mitocôndrias das células animais. Fechou? Bom, 15. A mitose e a meiose são processos importantes que garantem a divisão celular. Sobre a meiose, marque a alternativa incorreta. Na meiose são formadas 4 células filhas, certíssimo. B. A meiose ocorre em células somáticas de animais, errado. A meiose vai acontecer no processo embrionário. C. Na meiose, observa-se a formação de células filhas com metade do cromossomos da mãe. Exato, uma célula mãe com 46 cromossomos, a célula filha vai ter 23. Fechou? D. 2 divisões são observadas na meiose. Certíssimo. Então a única errada aqui era B. 15, letra B. 16. Entre as frases a seguir, em relação à divisão por mitose, uma é incorreta, aponte-a. Beleza. É um processo muito importante para o crescimento de organismos. Certíssimo. Ocorre nas células somáticas, tanto animais quanto vegetais. Certo. A célula mãe dá origem a 2 células filhas com metade do número dos cromossomos. Errado. Na mitose, a célula mãe dá origem a 2 filhas com a mesma quantidade de cromossomos. A célula mãe tinha 46, as 2 células filhas também vão ter 46 cromossomos. E D. As células filhas são idênticas às células mães. Sim, são idênticas. Então, 16, a alternativa correta é a C. Fechou? Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, com isso entra aqui o nosso gabarito, que das 6 para baixo está totalmente errado. Corrijam quem ainda já fez. Quem já fez, né? Corrija quem ainda não fez. Já aprendeu da forma correta. E nos vemos na aula que vem falando sobre citologia 3, uma parte um pouco mais técnica, que também não deixa de cair no Cefet, e vamos falar também sobre a química celular. Aí na outra semana vamos falar sobre tecidos, órgãos, que é a parte mais foda da coisa. Sacou? Então é isso, até a próxima e tchau, tchau.